A paz do Senhor, meus irmãos. Boa tarde, como vocês estão? Eu espero que todos estejam bem, porque eu estou bem, graças a Deus, pela sua infinita bondade e misericórdia. Eu espero que vocês estejam bem, e se vocês não estiverem, que a graça e a misericórdia do Senhor Jesus venha sobre a sua vida e você venha estar bem a partir de agora, em nome de Jesus. Meus irmãos, hoje eu tenho uma palavra do Senhor para o seu coração, porque o Senhor tem ministrado no meu coração, então eu vim gravar aqui para o canal. Meus irmãos, perceba que quando Noé pregava a palavra do Senhor, nos diz que ele pregou 120 anos. E perceba, meus irmãos, que Deus, a palavra do Senhor nos diz que o pecado daquele povo estava cheirando mal nas narinas do Senhor. O povo casava e se dava em casamento. O pecado, meus irmãos, estava grande. E Deus olhou e só viu um único justo, que era Noé. Então Deus disse a ele que construísse a arca. E aquele povo começou debochar dele, deve que ria da cara dele, porque num tempo seco, como assim haveria um dilúvio? Como assim Deus iria destruir tudo? Meus irmãos, a palavra do Senhor nos diz que Noé pregou 120 anos para aquele povo, e as suas pregações, as suas orações, as suas palavras sinceras entraram em ouvido surdo. Não sei, meus irmãos, qual eram as palavras que Noé usava, mas Noé avisava aquele povo para que se arrependesse dos seus pecados, para que se convertesse, que se voltasse para Deus, porque o povo, meus irmãos, só pensa em farra, pinga e foguete, pensa que a vida é só festa, Mas nós sabemos, meus irmãos, que nós somos livres em Cristo Jesus, e para nós sermos felizes, nós não precisamos de nada aqui dessa terra, de bebedice, de vivermos presos em bagunça, em vício, seja no que for. Então, perdoe, meus irmãos. Noé pregava para aquele povo o arrependimento, dizia aquele povo que que haveria o dilúvio, que Deus iria mandar uma chuva que ia acabar com tudo. Certamente, se aquelas pessoas tivessem dado o ouvido a Noé, muito mais pessoas haveria salvo, mas só foi salvo a família de Noé. E nos tempos, meus irmãos, de Jesus, nos tempos que Jesus caminhou sobre a terra, as pessoas que caminhavam com Jesus, certamente participaram da multiplicação do pão, certamente participaram da ressurreição de Lázaro, certamente participaram da cura dos cegos, dos leprosos. Essas pessoas acompanhavam Jesus, e a palavra do Senhor nos diz que chegou um dia, Jesus estava pregando, as pessoas começaram a se levantar e se retirar dali, as pessoas se levantavam e se retiravam dali. Então seu discípulo Pedro disse para ele: "Sei, mestre, mude a mensagem, porque essa mensagem é muito pesada e as pessoas estão indo embora." Então Jesus disse: "Pedro, você quer ir com eles? Você quer ir com eles? Não fica alisando ninguém não, meus irmãos. A palavra de Jesus, ela tem que ser pura, verdadeira, do jeito que ela é. Quem quiser se encaixar na palavra vai passar na porta e vai entrar no céu. As pessoas que não querem receber, deixa aí." Jesus falou assim: quer ir com eles? Jesus, ele não obriga ninguém a ficar. Jesus não obriga ninguém a segui-lo. Jesus não obriga ninguém a renunciar a nada. Quer ir? Vai. Meus irmãos, os céus Jesus ele fez para todos, mas nem todos vão herdar por causa da dureza do coração, meus irmãos. As pessoas viram que Noé pregavam para eles e não deram ouvido. Então o grande dia chegou e só a sua família se salvou. Então eu queria dizer para você, dê testemunho dentro da sua casa. Não adianta você viver dentro da igreja se você é uma pessoa porca, podre dentro de você, trata mal seu esposo, seus filhos, não dá bom testemunho para ninguém, você está perdendo seu tempo. Salve a sua casa, a sua família, com o seu testemunho, que as pessoas, com seus filhos, com seu esposo, com a sua parentela, olha e veja Jesus na sua vida. Perceba, meus irmãos, que as pessoas não querem aceitar ser corrigida. Por quê? Porque quer viver na carne. Quem vive na carne, meus irmãos, não consegue caminhar pelo Espírito.
Porque nós somos feitos de corpo, alma e espírito, e a palavra do Senhor nos diz que a carne, ela atenta contra o espírito. E se você decidir, você fazer a vontade da sua carne, o que te espera é o abismo, é o lago de fogo e enxofre, que foi preparado para Satanás e os seus anjos caídos. Mas se você tem desejo, meus irmãos, de morar no céu de glória, se arrependa, porque ainda dá tempo. Ainda dá tempo, é chegada a hora, meus irmãos. Arrependei-vos dos seus maus caminhos. Não tenha vergonha se você ofendeu um dos seus irmãos, de pedir perdão. Isso é sinal de humilhação, de humildade, porque a palavra do Senhor nos diz que os que se humilham serão exaltados. Não são os humilhados que serão exaltados, os que se humilham. Você foi capaz de ofender a pessoa, você foi capaz de magoar aquela pessoa, então tenha humildade de pedir perdão. Tenha humildade de caminhar com sinceridade. Deus está buscando pessoas que buscam Ele com espírito, com verdade, com sinceridade. Deus não está buscando cantores famosos, pessoas com muitos dons. Deus busca sinceridade, coração puro, verdadeiros adoradores. As pessoas não querem receber, não querem ouvir mais. Mas enquanto eu viver nessa terra, o que Deus colocar na minha boca eu vou falar. Jesus, meus irmãos, aquele povo que andava com Jesus, caminhava com o próprio Deus, via todos os maravilhas e proeza, todos os prodígios, a multiplicação do pão, a cura de aleijado, as pessoas endemoniadas que eram libertas. Essas pessoas caminhavam com Jesus, e quando Jesus começou a pregar, trazer o cajado naquelas pessoas, dizer que o pecado não entra no céu, as pessoas se retiravam, igual aquele mancebo que se aproximou de Jesus e disse: bom mestre, e ele disse: bom, só tem um que é Deus. Jesus, ele nunca quis a glória para ele, sendo ele Deus, filho. Ele dizia que bom era Deus, que era o Pai, toda a glória é dele, para ele, por ele são todas as coisas. Então Deus disse àquele mancebo disse a ele o que eu devo fazer para entrar no reino dos céus. Então Jesus disse a ele: você conhece os mandamentos? Ele: sim, tenho praticado desde criança. Então Jesus disse a ele: vai e vende o que você tem, dá aos pobres e me siga. Ou seja, Jesus não estava dizendo para aquele homem que ele não poderia ter nada. Jesus estava falando para ele que ele tinha que escolher entre o dinheiro dele e servir, porque as pessoas, meus irmãos, têm mais amor a mamão, ao dinheiro, do que a Jesus. As pessoas não estão dispostas a obedecer, a seguir Jesus, a viver uma vida pura, de santidade, de pureza, de corpo, alma e espírito. Estão buscando uma ganância desenfreada pelo dinheiro, pela conquista, pelos bens. Jesus, e coloca Jesus ali no cantinho. Jesus, quando der, eu falo com você. Quando eu precisar, eu falo com você. Mas eu queria dizer para você que a casa vai cair. A casa vai cair. Jesus, ele vai voltar. E esses bens todinho aí, o que você está lutando tanto e se esquece de Jesus, eles vão ficar aqui junto com você. E a palavra do Senhor nos diz que aqui só vai ver sofrimento e ranger de dente. Eu não quero ficar aqui nessa terra não, meus irmãos. Eu não quero ficar aqui nessa terra não, porque o que Jesus ele foi preparar no céu de glória não se compara com nada aqui. Então, meus irmãos, eu queria dizer para você, tenha humildade, busque a Jesus de todo o seu coração. Sabe por quê, meus irmãos? Tem muitas pessoas dentro das igrejas crucificando Jesus novamente, crucificando Jesus, e não estão percebendo. Você sabe por quê, meus irmãos? Todas as vezes que tem um culto, que tem um trabalho na igreja de Santa Ceia, os pastores fazem a leitura de Coríntios 11 e fala que examine o homem a si mesmo, e depois coma desse pão e beba desse cálice, aquele que comer indignamente, culpado da morte de Cristo. E as pessoas, meus irmãos, dentro delas, elas têm uma coisa chamada consciência. A consciência dela está acusando, está falando para ela: você não pode tomar ceia, peça perdão para o seu irmão, peça perdão para o seu esposo, peça perdão, conserta, depois você toma. Mas por causa do orgulho, a pessoa toma ceia e
participam do corpo do sangue de Cristo sem se consertar. E essas pessoas estão igual aquelas pessoas que caminhavam com Jesus e depois disse: crucifica Jesus e solte Barrabás. Essas pessoas estão como aquele povo, porque estão tomando o corpo de Cristo e bebendo sangue indignamente, estão crucificando a Jesus. Mas Jesus, ele está vindo aí, e muitas pessoas que acham que estão salvos vão ficar sentadinhos lá dentro do banco. Na igreja vai ficar. Essas pessoas que andam brigando por cadeira, vai ficar. Eu queria dizer para você, conserte o seu altar. Jesus, ele está voltando. Jesus, ele está voltando. Perceba, meus irmãos, tudo que está acontecendo nessa cidade aí pelo mundo. Essa destruição no sul que aconteceu. Às vezes as pessoas ficam pensando com dó das pessoas. Sim, meus irmãos, a gente fica triste. Mas perceba, meus irmãos, que quando Davi pecou, a ira do Senhor veio contra aquele povo. E Deus permitiu que Davi visse o anjo com a espada na mão. Então Davi disse a ele: Senhor, se foi eu que pequei, por que o Senhor está punindo todo esse povo? Por que Deus está punindo todas essas pessoas? Sabe por quê, meus irmãos, que Deus permite tantas coisas? Por causa do pecado, por causa das imundícias, meus irmãos. É tanto pecado que está cheirando mal as narinas do Senhor. Deus, ele não está suportando. Jesus, ele está à porta, meus irmãos. Nós olhamos e só vê os mortos, as desgraças, mas só Deus sabe o que aquelas pessoas praticavam nas suas casas, naquela cidade. Quantas abominações, quantas pessoas fazendo oferta a Satanás, quantas pessoas matando e prostituindo, quantas pessoas blasfemando contra Deus, contra o Espírito Santo de Deus. As pessoas não têm temor, meus irmãos. Isso é só cumprimento da palavra do Senhor. Quando Deus, ele vem com o seu cajado, com a sua justiça, não adianta a pessoa orar mais, não. Porque Deus, ele é amor, mas ele é justiça. Nunca brinca com Deus, que Deus não é seu irmão. Deus não é menino, não. Deus é Deus. Deus sem você é Deus. Você sem Deus não é nada. Então, meus irmãos, conserte seu altar, porque Jesus está vindo aí. Arranque essa cegueira dos seus olhos. A palavra do Senhor nos diz por causa da iniquidade. A iniquidade é o pecado que está cheirando mal as narinas das pessoas. E o pecado, meus irmãos, Satanás chega e destrói a vida das pessoas. Não é assim, não. É um pouquinho aqui, um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, que não tem nada a ver, Jesus é mais do que isso, que roupa não salva, mas condena e leva para o inferno. Jesus, ele te quer puro de corpo, alma e espírito. As pessoas estão, meus irmãos, dentro das igrejas parecendo aquelas pessoas do mundo lá fora. Elas, meus irmãos, tudo que tampa o que é verdade é uma mentira. Tudo que tampa o que é verdade é uma mentira. Se Deus, ele te deu unhas, para que tem que punhar de gel? Se Deus te fez assim, para que tem que cobrir a sua aparência para se parecer com quem você não é? E Jesus está irado, meus irmãos. As pessoas estão na carne, Não tem mais a presença do Espírito Santo, que é esse que diz para você: isso é pecado, isso não me agrada. Não tem mais a presença do Espírito Santo. Aí anda na carne, faz a vontade da carne. Jesus vai voltar e vai ficar na carne. E depois, meus irmãos, que Jesus voltar, vai ser triste, meus irmãos. Então, meus irmãos, essa é a palavra que eu queria deixar para vocês aqui nessa tarde. Nessa manhã, não sei a hora que você vai ver, independente. Mas eu sei que você vai ver. E Jesus, ele está vindo aí. E guarda o que tu tem para que ninguém venha roubar o que tiver de guardar. Guarda o seu coração, guarda a sua coroa. Guarda o seu coração. Cuida do que você está ouvindo. Cuida do que você está vendo. Porque Satanás, para ele entrar e destruir, ele precisa só de uma brecha bem pequenininha, do tamanho de uma lêndia. E uma lêndia bem pequenininha. Então vigia, meus irmãos. Porque o pecado, ele é assim, um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã. Daqui a pouco você já caiu num abismo e não sabe nem por quê. Não sabe nem quando começou. Então vigia, porque o nosso galardão não é aqui nessa terra, é no céu de glória. E é para poucos, e serão poucos que irão entrar no céu. Meus irmãos, fica com Deus, a paz do Senhor, que Deus continue te abençoando, abrindo seus olhos, que Deus venha te dar graça, que Deus venha te mostrar, meus irmãos. Mas Deus, ele está
querendo ter relacionamento com pessoas. Relacionamento, Deus quer relacionamento, Deus quer relacionamento. Mas para ter relacionamento tem que ter intimidade. Entra no seu quarto, fecha a tua porta, jejua, consagra a sua vida, lê a sua palavra, guarda seus pés, meus irmãos, guarda seus olhos no que você olha, no que você escuta, no que você fala, vigia. Jesus, ele quer ter relacionamento. Para você ter relacionamento, você tem que ter intimidade. Como você vai ter relacionamento se você não tem intimidade com Deus? Você vai por conversa de qualquer falso profeta que está aí sobre essa terra. Porque a palavra do Senhor nos diz que nos últimos dias haveria falsos profetas, enganaria muitos. E é o que está acontecendo no dia de hoje. Mas os verdadeiros, meus irmãos, os remanescentes, não se deixem enganar. Porque o Espírito Santo, ele nos mostra, ele revela, meus irmãos, o profundo oculto escondido. E quem conhece a palavra do Senhor não se deixa escarnecer. Meus irmãos, a paz do Senhor fica com Deus.